Olá, boa noite. O tema da live de hoje é liberte-se do comer emocional. Hoje eu tenho uma super convidada. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu faço lives toda segunda-feira aqui no meu perfil às 7h30 da noite. E agora, né, eu tenho trazido convidadas. Hoje eu vou conversar com a Ana Paula. Ela é psicóloga, a gente vai falar sobre o comer emocional, como se libertar. A gente vai trazer estratégias, eu vou falar um pouco sobre estratégias nutricionais, ela vai trazer um pouquinho do trabalho dela, ela já entrou. Então, boa noite a todos, a todas que estão chegando. Eu vou convidar a Ana Paula para entrar. Enquanto isso, vão encaminhando essa live para outras pessoas, para outras mulheres que querem ouvir, que querem participar, que vocês acreditam que o tema faz sentido para essas mulheres. Vamos chamar a Ana Paula. Estamos chegando. A Ana Paula vai entrar ao vivo. A Ana Paula é psicóloga. Boa Olá! noite, Ana Paula. Boa Que noite! prazer. O prazer é todo meu, que honra! Fiquei muito feliz com o convite, me senti honrada e eu espero poder contribuir com essa mulherada, né? Com os homens também sofrem com comer emocional. E Sim. eu fico muito feliz de falar sobre esse tema, porque foi um tema que foi a minha vida toda foi uma grande luta, né? Foi com um comer emocional, né? Eu tenho fotos aí do meu antes e depois, aqueles clássicos, né? Sim. E onde eu estava não só muito acima do peso, mas inflamada, triste, chateada, né? E não me reconhecia. Vai ser o maior prazer poder Prazer é contribuir. todo meu. Obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra para mim conversar com você. A gente não se conhece, mas eu venho acompanhando o seu trabalho e o teu trabalho com o meu tem uma total conexão, né? Eu sou nutricionista, então eu vou me apresentar, Ana Paula, daí eu vou pedir para você se apresentar também. Sim. Muitas das pessoas que estão entrando hoje, né, são pessoas que me acompanham e que não te conhecem e vice-versa, então acho que é importante a gente se apresentar. E o Uhum. teu trabalho tem muita conexão com o meu. Eu vi que no seu perfil você fala muito desse comer emocional, de compulsão alimentar. Você já passou por isso. Acho que é interessante você depois contar um pouquinho da tua história para Uhum. essas mulheres, né, que estão Uhum. aqui com a gente hoje, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Giana Rosa, eu sou nutricionista. Hoje eu sou especialista em emagrecimento feminino. Eu cuido de muitas mulheres que são 40 a mais, que estão no climatério e na menopausa, e muitas mulheres que eu acompanho sofrem por esse comer emocional, esse descontar sentimentos na comida. Então hoje a gente vai trazer várias estratégias para ajudar essas mulheres a vencerem esse comer emocional. Eu faço atendimentos online, faço atendimentos presenciais aqui na cidade de Curitiba também. Tenho um método de emagrecimento, Ana Paula, que é o método Decolle. Então eu venho ajudando mulheres a perderem peso. É um acompanhamento de uma forma saudável, sem fazer loucuras, sem restrições, ensinando essas mulheres a comerem comida de verdade. Então vem ajudando aí muitas mulheres a emagrecerem de uma maneira definitiva e saudável. E é um prazer, eu faço lives toda segunda-feira aqui no meu perfil. Um prazer ter você como convidada. Vou pedir para quem já está entrando enviar essa live, né? Ir ali no aviãozinho, clicar, enviar para outras pessoas que precisam, né, escutar o nosso conteúdo. É uma maneira dessas pessoas ajudarem a gente a divulgar também o nosso trabalho, né, Ana Paula? Exatamente. Bom, que bom conhecer ainda mais um pouco do seu trabalho, né? Isso. Bom, você sabe que o comer emocional entrou na minha vida quando eu vi uma foto minha e eu não me reconheci. Eu sou psicóloga, né? Sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Mas quando eu vi essa foto, Hum. que eu não me reconheci, eu falei, mas gente, eu sou psicóloga, eu acho que eu estou fazendo dieta, né? Mas a minha dieta era comer sopa no final da noite, tomar um sucão de laranja.
E Sim, não sabia por ah, que eu não emagrecia. sim, E eu entendi que quando eu vi aquela foto, né, naquele momento, na depressão pós-parto, que eu entendi que eu estava comendo emoções e eu precisava, e eu não conseguia encontrar na literatura uma forma de sair daquela situação. Eu descobri hoje, inclusive, você que está na live, né? Eu vou descobrir, vou desvendar com vocês um parasita psíquico que eu descobri que eu tinha na época e que faz com que a gente coma de forma emocionalmente. E quem entende sobre esse parasita psíquico aprende a silenciá-lo, aprende a ter domínio sobre o comer emocional. É mágico, super interessante. é mágico, né? Eu digo que é Sim, é mágico porque libertador também, é né? Esse processo. isso. Eu tenho duas notícias para o pessoal, uma boa e uma ruim. Ah, O que você quer primeiro? Vou dar para você a oportunidade. eu- a Nutri decide, então. Isso, a Nutri Vamos, deixa. vamos começar pela ruim, então. Vamos deixar a boa para o final. Tá, Qual é a ruim? então beleza. Eu vou dar a notícia ruim agora e depois a boa eu vou deixar para o final, pode ser? Claro. A Aham. notícia ruim é que um cérebro traumatizado, uma mente traumatizada, sempre terá esta mente traumatizada. Uma ferida emocional sempre estará lá. Ela sempre vai ser reativa, ela vai vir para a superfície e o terapeuta, o psicólogo, nananã, que fala assim, vem aqui que eu vou curar a sua ferida, você nunca mais vai sofrer com isso, está mentindo. Por Uhum. quê? Porque esse mecanismo, essa forma como pensa, por isso que é muito rápido. Por Sim, isso que as mulheres têm tanta vontade de querer emagrecer, têm tanta vontade, mas é mais forte do que eu quando eu vi, eu já caí de boca. Por sim, quê? Porque este é o mecanismo mais rápido, né? Para que o cérebro possa entregar a si, né, a pessoa, esse alimento. sim. Essa é a notícia ruim, mas eu vou Uhum. deixar a notícia boa para o final. Mas por que eu trouxe a notícia ruim? Principalmente para que as pessoas tirem das costas o peso, Uhum. porque eu tenho certeza que depois de um comer emocional vem culpa, Sim. remorso, sensação de fracasso, eu não dou conta, nada está certo. Por que que eu fui comer? Muitas Isso, pessoas culpam o plano alimentar da sim, Nutri. não tive sucesso porque nenhuma nutricionista consegue me ajudar, nenhuma é boa o suficiente, né? Muitas Isso. vezes. Isso. Aí o que acontece? Eu vim aqui tirar esse peso, por quê? Porque isso acontece com praticamente todas as pessoas, né? E Hum. é justamente o alimento do parasita psíquico que eu vou apresentar para o pessoal aqui hoje. Isso, na verdade, é um ciclo vicioso, né, Ana Paula? As mulheres, elas entram nesse ciclo e muitas vezes elas não conseguem sair. É mais ou menos isso? Eu chamo de ritmo hipnótico da dor. Napoleão Hill, ele chama, quando a pessoa, não, por exemplo, não consegue ficar engajada, ela nunca consegue sair do modus operandi de fracasso, ele chama de ritmo hipnótico do medo. No Tá, comer emocional, as feridas emocionais, eu chamo de ritmo hipnótico da dor. É tá. um ciclo sem fim. E parar esse ciclo requer autoconsciência. Mas as Uhum. pessoas não têm mais autoconsciência e não conseguem um caminho para chegar a isso. Hoje quem ficar comigo até o final da live vai aprender estratégia para começar a silenciar algo muito importante para sair desse ritmo hipnótico da dor. É lindo. Isso é super importante, sim. Eu imagino que sim. Isso é uma das coisas que eu ia comentar com você, né? Hoje eu tenho muito pacientes que eu acompanho, mulheres, né? O meu grande público são as mulheres que comem realmente as emoções. Esse comer emocional é cada vez mais frequente, porque tem muita questão também daquele merecimento, né, Ana Paula? Ah, eu mereço comer tal alimento porque eu tive um dia difícil. E tem o tanto sentido de eu mereço porque eu estou triste, porque eu estou ansiosa, mas tem a comida também traz aquele outro lado que é
é o lado da comemoração. Então, eu mereço porque eu vou comemorar uma vitória com alimento. Então, a comida tem essa carga muito grande na vida das pessoas, né? Eu acho que um ponto importante, até para a gente colocar para essas mulheres, né, para quem está nos ouvindo hoje, que eu ensino muito, primeiro ponto, as mulheres identificarem que tipo de fome eu estou sentindo, né? Existe uma diferença entre a fome física e a fome emocional. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente trazer para elas, né? Então, vou deixar a fome física para você, Tá né? bom. Mas a minha ex-cunhada, né? Mas que é uma maravilhosa, ela mandou aqui, que gata essa Paula, entrei só para isso. Só para te olhar, olha que coisa boa. Então fica com a gente que o assunto tá incrível. Sabe das pessoas que a gente guarda no coração? Então, essa é Que uma delas. gostoso. Ela é uma Obrigada, delas. eu precisava parar para poder comentar. Desculpa. Imagina. Mas o comer emocional, ele tem muito a ver com... gente, é maluco, prestem muito bem atenção. Quando a gente entende isso, a gente entende tudo. O comer emocional, ele tem a ver com uma necessidade de acalmar algo que eu não sei o que é. Uhum. Uma emoção? Então, mas aí que sabe qual que eu vejo o problema? As pessoas não sabem distinguir as emoções. Elas não sabem se elas estão tristes, elas não sabem se elas estão com raiva, elas não sabem, porque é algo muito importante. Posso explicar rapidinho algo para eles? Vou apresentar o parasita psíquico? Vamos lá. Vamos Acho que lá? é interessante. Sim, vamos lá. É o seguinte, pessoal, vocês não sabem, mas todos nós temos um parasita psíquico, que é o seguinte, ele se chama corpo de dor. Ele fica aqui. Dentro da gente, todo mundo tem. E ao longo da nossa vida, ele vai se alimentando das nossas dores. Só que chega um momento em que como ele se alimenta de dor, tem uma dor muito grande. Um trauma, talvez um abandono, rejeição, humilhação. E o que acontece? Traição. São dores profundas. Ele sai e ele passa a te dominar. Ele é o responsável pelo ritmo hipnótico da dor. Por quê? Prestem bem atenção. Olha que louco, você entrou nessa live para ser salvo desse parasita psíquico. O que acontece? Quando ele faz isso, é ele, a dor, o corpo de dor que passa a dominar a sua vida. Lembra que ele se alimenta de dor? Sim. Que eu falei? Sim. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você tenha um filtro de dor. Então você vai passar a ser pessimista. Por isso que eu como por merecimento. Afinal de contas, a vida é muito ruim. Sim, eu mereço. Isso, exatamente. E este filtro de dor, ele precisa ver a vida cinza, com cenas muito mais caóticas. Por quê? Porque isso vai gerar dor. E daí, preste bem atenção. Quando gera dor, as cenas caóticas da psique realmente geram dor física, principalmente quando eu sou rejeitado ou abandonado. Por quê? A área do cérebro responsável, né, onde está dor e prazer, estão juntinhas. E quando eu sou rejeitado, eu entro no modo sobrevivência. Por quê? Eu iria morrer se eu fosse rejeitado da minha galera. Sim. Né? Sim. No tempo das cavernas. Eu ia ser rejeitado, porque é muito mais difícil enfrentar um leão. Eu entro o quê? Em estado de luta ou fuga. E esse estado alerta de contínuo, isso desgasta muita energia. Qual que é a forma que o ser humano moderno encontrou de anestesiar, né? De parar com essa sensação de dor através do prazer imediato? Porque hoje nós temos geladeira. Sim. Então, temos uma acessibilidade a comidas, né? Extremamente palatáveis e baratas. A indústria de alimento trouxe tudo isso, aditivos químicos e realçadores de sabor, né? Que deixa a comida muito mais atrativa. Por causa disso.
A indústria entendeu isso. Sim. É por isso que as pessoas não sabem, mas por trás do salgadinho tem todo um estudo psicológico, Sim, né? Aquela crocância, aquele sabor. Exatamente. E a sensação contínua do mastigar, né? Fora a gordura e para poder fazer o quê? Exatamente ter essa anestesia contínua. Porque dor e prazer fica na mesma região do cérebro. Eu, mesmo estando sentindo dor, eu, na verdade, eu achando que eu estou anestesiando a dor, eu estou o quê? Alimentando a dor. Entendi. Aí, olha que maluco! Preste atenção. Quando vocês vão anestesiar esse corpo de dor com mais açúcar, com mais gordura, com mais coisas que machucam o corpo, álcool também entra, né? Sim. Drogas. O que acontece? Eu fico com mais dor. Sentimento de culpa, fracasso, Sim, arrependimento, frustração. Sim. Aí o que vem? Vem de novo o corpo de dor. Ele fica cada vez mais forte. Quanto mais forte ele gera o segundo sintoma, paralisia emocional. O primeiro sintoma é a Nutri não funciona. Sim, não dá certo. Não dá certo. Né? Sim. Essas coisas de jejum não funcionam, essas coisas de não sei o que não funcionam, nada funciona. Esse é o primeiro sintoma, cegueira. O segundo é a paralisia emocional. Essas emoções, elas me paralisam, prestem muito bem atenção, para eu tomar uma atitude e me movimentar. E por isso que é tão difícil permanecer numa reeducação alimentar. Porque corpo de dor não gosta de reeducação alimentar. Ele vai te trazer o discurso de que é coisa de gente chata, que você não precisa disso, que você não é capaz, que você não é capaz. Sim. Entende? Essas crenças, que acontece? Essas limitantes, né, Ana Paula? Isso bloqueia totalmente essa mulher, essa pessoa que está nesse processo. Exatamente. Então, são essas crenças limitantes que o corpo de dor usa contra você. Aí vem o último estágio, que é a paralisia emocional. Então, eu tô cego emocional, eu tô paralisado emocionalmente. O que é que eu vou ter somente? Dor. Sim. Aí eu fico no ritmo hipnótico da dor. Na dor, o que vai acontecer? Eu vou comer mais, vou dormir mal. Depois do dormir mal, eu vou acordar mal. Aí, nesse acordar mal, vou trabalhar que nem o doido. No final do dia, o que eu vou precisar? Usar a comida como recompensa por esse dia difícil. Exato. E esse ciclo, ele se repete e essas pessoas não conseguem sair disso. Exatamente. Agora, quem passou, quem entendeu isso, e vai entender o segredo de como parar isso. É isso que eu ia te perguntar. O que você, né? Quais são algumas estratégias? O que você utiliza? Porque isso é uma queixa muito comum dos meus atendimentos, né? Nutri, ok, eu até identifiquei o que é fome emocional, o que é fome física, né? Porque rapidinho existe uma técnica, né, Ana Paula, muito simples que eu uso nos meus acompanhamentos, que é um ponto importante é identificar que tipo de fome eu estou sentindo. Sim. Fome emocional. É aquela fome que a gente... Eu acabei de comer, eu já sinto vontade de comer alguma coisa. O nosso corpo, ele não dá sinais físicos, né? A barriga não ronca, eu acabei de fazer uma refeição e já estou procurando algo para me alimentar. Isso é fome emocional. Tem é uma sensação que é passageira, então ela passa quando a gente se distrai ou distrai a mente com outra informação. Normalmente a fome emocional ela é seletiva, então a gente fica pensando em alimentos específicos. Eu queria comer aquela coxinha bem gordurosa, aquele pedaço de bolo com bastante chocolate. A gente pensa em alimentos específicos. E ela não se intensifica, a fome emocional. Né? Então, ela não costuma aumentar com o passar do tempo. Então, isso são características e não tem nenhum sintoma físico, nenhum sinal físico. Então, isso a gente sempre é uma reflexão que a gente pode chegar, não, pera lá, estou sentindo uma fome emocional. Já a fome física, ela apresenta reações físicas. Então, a sua barriga vai roncar, você pode sentir dor de cabeça, aquela sensação que a pilha está baixando, né, que a bateria está acabando,
Ou seja, você precisa nutrir o seu corpo novamente. O seu corpo está pedindo o alimento, né? A fome física, ela não passa com o tempo. Pelo contrário, a tendência é ela ir se acentuando. Se você não come, ela vai aumentando de intensidade. E ela não é seletiva, né? Então, essa é uma diferença bem grande da fome física para a fome emocional. A fome física, você come qualquer coisa. Então, se você queimou arroz ali na panela e você não gosta daquela casquinha, você vai comer, certo? Sim, sim, com Porque você certeza. está realmente com fome, é uma necessidade fisiológica. E ela vai se intensificando. Se você não come, com o passar das horas, ela vai aumentando. Identificar esses dois pontos na nutrição, eu estou te dizendo uma característica, um aspecto da nutrição. É super importante. Então, aquela pessoa, aquela mulher que começa a identificar, não, pera lá, antes de comer, que tipo de fome eu estou sentindo? Isso é um grande passo. Por quê, né, Ana Paula? Se eu estou com fome física, o que eu devo comer? O que eu devo fazer? Comer, sem julgamentos. Uhum. Eu preciso nutrir o meu corpo. Mas se eu estou sentindo fome emocional, qual que é a estratégia, né? É parar e pensar. Realmente eu preciso? Eu sempre digo, toma um copo d'água, distrai a sua cabeça com outra coisa, faça é, algum trabalho, alguma coisa que você goste de fazer e tente tirar o foco da comida. Então, se você distrair a sua cabeça com outra coisa, o que vai acontecer? A sua fome ela vai passar. O problema é que nem todas as mulheres, nem todas as pessoas conseguem fazer esse stop, parar e pensar, espera lá, que fome que eu estou sentindo, né? E aí entra muito o lado comportamental, que é total a tua área, né? Como fazer isso, né? Que estratégias usar? Gi, se você conversar um pouquinho mais, não que você não converse, não é isso, né? Eu digo, se aprofundar na conversa, elas vão dizer assim, eu até faço essa distinção, mas o que acontece? Eu não consigo, eu não tenho controle. Eu não consigo, mas aí é que tá. Não é que ela não tem controle da fome, ela não tem controle sobre os pensamentos de dor. Porque a fome fisiológica quer acabar com a dor fisiológica, Sim, correto? sim. A fome emocional quer acabar o quê? Com as dores emocionais. E aqui entra algo que, veja, eu vou entregar para vocês, você que está na live hoje, eu vou entregar algo que eu tenho observado no setting terapêutico e eu só falo com as minhas consultorandas e consultorandos também que sofrem com isso. Você vai levar algo muito rico hoje. Por que é que você não consegue parar de comer? Por que é que você precisa colocar a goela abaixo Até algo? muitas vezes passar mal, muitas vezes, né? Exatamente. Por quê? Porque você está machucado, porque alguma ferida emocional foi acionada, os famosos gatilhos. E olha Uhum. só, preste muito bem atenção. Olha o que acontece. Entenda isso e você vai para casa pensando: nossa, aquela live, aquela mulher louca lá mostrou aquele trem, fez todo sentido. Sim. Você está comendo alguma angústia. Você está angustiado. O que é a angústia? Vamos pegar aí um macetinho para você do primeiro começo da palavra angu. Tá parado aqui. Você tá Uhum. com uma coisa que, se você falar, conversar com essas pessoas, elas vão dizer assim: nossa, é verdade. Eu tava. É uma pressão. Onde é que começa o ataque de pânico? O ataque de pânico começa aqui. Uma Uhum. falta de ar, uma aceleração no coração. Que é isso? Prestem bem atenção, você não sabe. Mas talvez aquele e-mail acionou um gatilho de rejeição, talvez aquela mensagem acionou um gatilho de abandono, talvez aquela pessoa que te atravessou na padaria que você foi fazer o lanche da tarde te humilhou. O que acontece? Vem o quê? O que a gente chama de samskara, que são o que? O acúmulo de energia negativa que fica denso. Uhum. Quando fica denso, forma um angu. E daí o que acontece? Gera dor. E daí o que Sim. você quer? Você quer. Aliviar. Exatamente.
E daí a comida, o que que ela faz? Eu não consigo controlar esse treco aqui que está acontecendo. E ele acontece bem aqui, tá? Acontece bem nesse eixo. Eu não consigo controlar esse treco. Mas o que que eu consigo pegar com a minha mão? A comida, O o pacote de alimento. bolacha, o alimento. Sim. O Exatamente. doce, E né? Que tem doce. muitas mulheres que têm essa compulsão, acho que é até legal depois se você puder dar um macete, algo que possa ajudar essas mulheres também. Uma outra queixa é essa vontade, essa compulsão pelo doce, né, Ana Paula? Isso é muito comum nos meus acompanhamentos. Existem também algumas estratégias nutricionais, mas imagino que da tua parte também, né? Tem. O doce, por que procurar o conforto? E eu falo para elas, né? É diferente comer uma fileira. Eu vi até um Reels teu falando do chocolate, essa quantidade que a gente ensina, que é uma quantidade saudável, mas é diferente comer uma fileira do que comer uma barra inteira. Por que que essa mulher tem. Por que que ela não consegue parar? Por que que ela tem que comer a barra inteira? Né? Então. Uhum. Eu vou contar para vocês rapidinho uma história, por que que ela não consegue parar. Vou contar já. As feridas emocionais, elas acontecem logo ali na segunda infância, né? Que geralmente que é quando os processos cognitivos estão acontecendo. Fica aqui nessa live, não saia, porque agora esse momento é para você. Essa live inclusive vai ficar salva. Você vai mandar para aquela tua amiga, teu amigo que sofreu algum trauma muito complicado na infância. O que que acontece? Esse trauma, vai gerar quando gera essa dor profunda, o que que acontece? Essa dor emocional, seja da rejeição, do abandono, na humilhação, faz com que essa ferida emocional fica como se fosse um código no meu corpo. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas aprenderam na infância a melhorar esse código, né? Ou seja, silenciar através do corpo de dor, através do alimento. Quando eu era pequena, eu fui abusada sexualmente, dos 5 aos 10 anos de idade. Eu tinha que servir, né, o algoz, né, o abusador. E com favores sexuais. Lembram? Meu corpo de dor já saiu, né? Já começou a ser limitado naquela época. Bom, não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha alguma coisa errada. Eu nunca esqueço um dia que o pessoal, os meus amiguinhos, estavam brincando na esquina. A minha casa era aqui e a casa dele era aqui. Meus amiguinhos estavam aqui. Quando eu saía na rua, que ele estava na porta, ele me chamava. Quando ele me chamava, eu precisava ir atendê-lo. E eu ia lá e o atendia. Conforme eu fui crescendo, eu vi que aquilo era uma afronta ao meu corpo. Por mais que ele me ameaçasse e dissesse, inclusive, que aquilo era normal, alguma coisa estava normal. Eu nunca esqueço um episódio que, desse dia, eu o atendi aqui, e antes de ir para brincar de vôlei com os meus amigos, eu parei na minha casa no meio do caminho. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma lata de leite condensado, eu abri e eu tomei inteira. Inteira. Sim. E fui brincar com os meus amiguinhos. Eu lembro de olhar os meus amiguinhos e eu ver assim, observar, meu Deus, por que é que eu também não posso ter uma vida como eles? Esse ficou o registro. Esse é o registro. Existe um livro que se chama O Corpo Guarda Marcas. Esse foi o registro do meu trauma emocional. Então, toda vez que eu via, né, toda vez que eu me sentia humilhada, porque o abuso é uma acuada, né, e de alguma forma abandonada, porque eu queria que as pessoas vissem o que estava acontecendo comigo. O que aconteceu? Toda vez que eu me sentia humilhada e abandonada, este era o meu recurso. E por que o doce é muito presente na vida, principalmente das mulheres, né? Porque muitas mulheres foram abusadas por tios, por avós, por primos. E quando eu falo abuso, é passar a mão no peito, passar a mão nas partes íntimas. E qual era a moeda de troca? O Doce. doce. Fica quieta, não chora, que eu vou te Exatamente. dar um doce, né? Sim. Exatamente. E a gente Porque carrega tudo isso da infância realmente, né? Todas isso. essas memórias.
Isso, exatamente. Lembrando também que o que que era doce e quentinho? O próprio leite, né? O Sim. próprio leite, ele é docinho. Então, ele Uhum. traz também todo esse conforto. Sim. Então, o que que acontece? Qual foi o momento que eu vi como psicóloga que eu precisava mudar essa história e que meu problema não estava no cardápio da nutricionista, estava na minha mente? Foi quando eu vi a foto onde eu não me reconheci, né? Eu sofri uma humilhação na gestação e também eu tive uma sensação de abandono na gestação, por isso que eu tive Uhum. depressão pós-parto. Quando eu vi Sim. essa foto, qual foi o meu movimento? Eu tomei a lata de leite condensado. Ali eu entendi, e entendam o seguinte, tá, gente? Vou falar uma coisa muito importante para vocês. Você se curou, dona Ana? Não. Ferida emocional não tem cura. Ferida emocional, você entende, você traz para consciência, Sim. e daí agora é o E grande. você trata isso, provavelmente, né, Ana? Eu sim, no setting terapêutico, eu faço o quê? Eu ensino as pessoas não alimentarem o seu corpo de dor. Uhum. Esta é a grande estratégia. Porque eu não vou conseguir tirar dela o trauma, a ferida. Ela nunca vai esquecer isso. O que eu Sim. vou fazer é com que ela fique boa em silenciar o corpo de dela. Não, calma aí. Isso não tem mais domínio sobre mim. Sim. E eu vou dar para vocês vou contar um segredinho para vocês. Vocês gostam de números? Então vamos em números. Se vocês soubessem, né, que essa angústia, essa ferida emocional, o pico dela, ela tem um pico de aproximadamente, né, o pico ali vai ter uns 8, 10 minutos, mas ela vai durar no máximo, que vai ter um controle muito grande, 20 minutos. Uhum. Então, se a pessoa conseguir, durante 20 minutos, né, beber a água que a Nutri falou como estratégia, Sim. a Nutri falou, eu Distrair a mente. preciso distrair a mente. Então, olha que maravilha da medicina integrativa, né? Quando a Nutri traz esses recursos, porque ela entendeu que emocionalmente isso vai contribuir. Exatamente, este é o caminho. E eu venho aqui e te digo mais. Quem consegue vencer uma ferida emocional, o que consegue vencer? A quebra do ritmo hipnótico da dor. Aí a Interessante. gente vê aquelas pessoas que conseguiram emagrecer 40 quilos. Foi o que aconteceu comigo. Eu emagreci 25 quilos depois que eu entendi exatamente esse ritmo hipnótico. E é o que me mantém magra, né? Até Até hoje. hoje, que é o emagrecimento definitivo que tantas mulheres buscam, né? Isso. E Isso. que é o saudável, né? Esse emagrecimento, esse efeito sanfona, esse vai e volta, o corpo não foi preparado, né, Ana Paula, para isso. Então, o mais importante é mudar realmente essa relação com a comida. Por isso que eu trago muito essa parte comportamental para os meus acompanhamentos, né? É claro que eu vou até um certo limite, porque eu sou um nutricionista. Muitas vezes a gente precisa das nossas duas profissões aliadas para ajudar essas mulheres que realmente têm dificuldade com esse emagrecimento definitivo, mas entender o que está por trás, esses gatilhos que você comentou, o porquê que eu como tanto doce, o que, que tem por trás disso, qual que é a emoção, né? O que, que me leva a comer esse doce de uma forma compulsiva, exageradamente, né? Porque eu digo sempre que, né, Ana Paula, nos meus acompanhamentos, que a gente pode comer de tudo, né? Então, mas é diferente comer de tudo e não comer tudo. Né? Eu que sou nutricionista, eu não como 100% do tempo saudável. Eu tenho os meus momentos também. Em alguns momentos eu me pego também comendo, né, algo de diferente, mas isso está tudo bem. Né? Não é encontrar esse equilíbrio dentro da alimentação é super importante. E aí que entra o seu trabalho também, né? Esse trabalho de terapia, a psicologia é super importante para encontrar. Se a gente encontra esse equilíbrio, a gente encontra o segredo também desse sucesso. Exatamente. Só que daí o que acontece? Aí exige muito da pessoa autoconhecimento. Então, hoje ela Sim, escutou a nossa live, hoje ela escutou a minha história, hoje ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma autoanálise.
Em que momento o açúcar foi meu resgate? Por que vai, pergunta para a mãe, pergunta para, sabe? Tenha uma conversa. Se você fizer isso, você vai encontra, tá, gente? Vocês são a cura. E sabe, algo muito importante que vocês precisam saber. Toda pessoa que sofre com comer emocional, ela tem uma tendência a ter pensamentos obsessivos e compulsivos. É por isso que ela precisa ver o final do pacote. Porque ela fica obcecada que ainda tem algo lá. Ela fica obcecada pelo movimento de comer. Então, aí entra uma parte que as pessoas não gostam, mas não tem negociação. Se eu chego para você, Nutri, e falo assim, Gi, eu tenho diabetes, tá? Tipo 2, eu quase fiquei cega. O que você vai me dizer? Que você precisa mudar sua alimentação, que você deve evitar o açúcar, o carboidrato branco, que você tem que fazer escolhas mais saudáveis, né? E que o ideal seria você não consumir mais o açúcar. Tá, lá. O ideal seria você não consumir Não mais açúcar, consumir. porque você quase morreu, certo? Exato. Sim. Então, o obsessivo compulsivo é o seguinte, ele entende o pensamento obsessivo e compulsivo. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, né, nessa autoanálise, eu não posso comprar leite condensado. E também não posso comer derivados do leite condensado. Brigadeiro, por quê? Porque me faz o quê? É um Faz o gatilho gatilho. automático daquela lembrança de muita dor. Lembra que eu falei que não tem cura? Sim. Então, eu vou comer doce. O bolo de fubá, eu vou conseguir comer uma fatia. A lata de leite condensado vai ser inteira. O brigadeiro será todos da festa até acabar. Ou a panela inteira. Então, o ideal nesse caso é não ter o gatilho, é não começar, não comer. Infelizmente, assim, as pessoas querem que eu diga assim, mas não, infelizmente não. Quando a pessoa está vivendo, né, o comer emocional, para quê? Para a gente não chegar, inclusive, no transtorno da compulsão alimentar. Por quê? O comer emocional é o primeiro passo para a gente chegar no transtorno da compulsão alimentar. E olha, gente, vou Isso é falar uma coisa para vocês. importante. Não deixe isso chegar na vida de vocês, porque a hora que o transtorno chegar, ele tem uma força no ritmo hipnótico da dor muito maior. Muito mais E daí a gente vai ter que entrar É com muito mais medicação. difícil tratar também, né? Tudo que a gente trata no início, no começo, fica muito mais fácil da gente administrar. Não vai ter jeito, vai ter que entrar com medicação, sabe? É muito mais doloroso o processo e as chances de você entrar, as comorbidades chegarem são São enormes, enormes. né? Sim, é super interessante você comentar isso. Isso. Né? Hipertensão, diabetes, né? Síndrome E a pior de todas, metabólica, sim. síndrome metabólicas, né? E a pior de todas, a depressão. Sim. A depressão. E a depressão, uma vez que chegou, ela é crônica, você vai ter que lidar com ela para o resto da vida. Quanta coisa, né, Gi? Muito. É um assunto que, na verdade, a gente vai precisar fazer, acho que, outras lives depois, para a gente se aprofundar um pouco mais. Eu acho que o mais importante é a gente realmente pincelar, né, Ana Paula, essas estratégias para que a gente possa ajudar essas mulheres de alguma forma, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, é muito interessante. Para pincelar um pouco as estratégias nutricionais, é claro que tem muito lado comportamental também, do comer emocional, mas eu acho que um ponto importante também é a gente comer com mais atenção, com uma atenção plena. Não sei se você ia falar um pouquinho disso, porque muitas vezes a gente está no automático do dia a dia, naquele piloto, e a gente não presta atenção, né? Numa coisa muito simples que é parar, comer, sentar, né, Ana Paula? Prestar atenção no prato, mastigar, né? Eu não sei se você vê muito isso nos seus acompanhamentos, mas as pessoas muitas vezes elas não fazem o básico, né? Mas vamos lá, olha só, eu tenho um programa, né, que se chama Comer Consciente. Inclusive, ele é barateza, que é justamente para as pessoas terem acesso. Eu quero que as pessoas, Deus livre, fiquem livres
deste comer emocional e que elas passem a comer de forma consciente. No comer consciente, fala muito sobre a atenção plena na alimentação, Uhum. mas olha só qual que é o nosso problema hoje. Vocês já viram aquele videozinho que os adolescentes gostam muito agora? Que é a pessoa falando, mas é dividido uma tela onde tem coisas acontecendo, Uhum. geralmente satisfatórias. Sim. O que acontece? O nosso cérebro, olha que maluco, as redes sociais estão entregando o que pra gente? Estímulos o Muito tempo todo. rápido. Sim. Então, o tempo todo eu tenho que ficar sendo E ao estimulado. passar, tanto no TikTok quanto nos Reels, é rápido, né? Um conteúdo muito Isso, rápido. exatamente. Então, o que acontece? Eu não consigo viver com o tédio de uma alimentação consciente, com atenção plena. Eu Sim. preciso colocar o celular na minha frente, porque, inclusive, senão eu vou estar perdendo tempo. Ou então, ainda o merecimento, é um momento de descanso, é o momento de você estar consciente, pleno ali. Exatamente. Quem é que Isso. mastiga 20 vezes? Conta. Ninguém mais está contando a alimentação. E é uma ferramenta poderosíssima para o Sim, emagrecimento. com certeza. E Não não só é? para o contar, né? É você prestar atenção. Eu digo que a gente não precisa contar, mas o ideal é que o alimento vire um bolo na boca, né? A gente tem. E assim, o próprio relógio, né, Ana Paula? Uma técnica muito simples assim: olhe para o relógio, que horas você começou a se Começou. alimentar? Eu faço Que horas isso. você terminou? Se você, é porque existe um tempo, é um eixo cérebro-intestino no qual o nosso corpo manda esse sinal de saciedade. Então, pessoas que comem com menos de 15, 20 minutos, elas perdem um pouco esse eixo, né? O corpo, ele não avisa que você está saciado. Então, a tendência é você comer numa quantidade muito maior. Então, a mastigação, ela é super importante realmente para o teu corpo trazer esse sinal de, opa, pera lá, estou satisfeita, eu posso parar por aqui. Então, é o tempo do relógio, são coisas simples, é soltar o garfo no prato, né? E antes de dar a próxima garfada, engolir o primeiro que está na boca, é fazer pausas. Eu sempre ensino as mulheres que eu acompanho, faça pelo menos 2 pausas durante refeições maiores, que, por exemplo, almoço e jantar, é sentar, né? Quantas pessoas já me falaram, Giana, eu como em Uhum, pé, eu vou uhum. tomando o café da manhã dentro do carro, indo para o trabalho. Como que você presta atenção no sabor, na textura, no aroma daquele alimento? Como que você tem prazer em uma refeição se você está comendo desta maneira? Então, a atenção plena ela é super importante, né, Ana Paula? E é um básico que funciona muito bem, né, para esse começo dessa mudança. Mas então, mas olha só, vou falar uma coisa que eu observo. As pessoas não gostam do básico. As pessoas gostam da fluoxetina, Uhum, do Venvance, porque tem sim, nomes complexos. E você faz assim. O simples e o básico é simples, é básico, mas requer o quê? Desprendimento de energia. sim. Os Atenção. Isso. No Comer Consciente eu trago técnicas, né? Tem uma técnica lá muito simples, que é o recordatório, né? Não vai dar tempo de eu explicar aqui, eu explico lá no curso. Mas o recordatório eu ensinei a minha filha de 11 anos de idade. E ela saiu da obesidade porque também comia emocionalmente, né? Sim, Então ela saiu da obesidade, hoje também é magra porque aprendeu técnicas do comer consciente. Ou seja, funciona. Funciona. funciona, com certeza. Óbvio que ela sabe, ela é uma menininha de 11 anos, ela já Uhum. sabe quando ela está no comer emocional. Ela já sabe. Então, e essa é a riqueza, gente. Eu não vou conseguir tirar, eu não vou conseguir tirar o trauma de vocês. O que nenhum profissional vai. Um bom profissional vai te ensinar a fazer essa autoanálise e te fazer com que você silencie o seu corpo de dor, para que daí o que aconteça, quando eu silencio o corpo de dor, eu fico boa na Nutri. Eu Uhum. fico boa com a Gi. Mais Gi, focada. agora eu tô engajada, agora eu tô Sim, animada, agora você pode me dar para comer 2 castanhas que vai dar boa. sim, sim. Agora estou motivada, eu vou conseguir. Isso, ela só consegue quando ela silencia corpo de dor. É por isso que daí a gente vê esses fanáticos, né? Porque daí de repente passam a pesar comida e ir na academia, porque isso se torna uma vitória.
tão gratificante vencer o corpo de dor, que as pessoas querem passar isso para o mundo. Elas postam, olha eu na academia, olha Olha o os meu prato de meus pratos. comida. Sim. Porque É realmente é uma uma grande vitória. vitória. É uma virada, Exatamente. na verdade é uma virada de chave, né, Ana Paula? Quando a gente É descobre, quebrar, não é é, quebrar isso, né, esse é ciclo. quebrar o ritmo hipnótico da dor. Olha que, ó, vocês Isso é aprenderam. lindo. Tem várias estratégias para silenciar o corpo de dor. A gente não vai conseguir trazer todas aqui, mas eu acho que a gente pode tirar mais algumas dúvidas em relação a isso. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, gente, né? Manda os Comentem aqui. coraçõezinhos Eu aí, acho né, que, Gi? inclusive, eu acho que já tem algumas perguntas. Eu vou tentar voltar aqui, tá, Ana Paula? Vamos ver se a gente consegue responder. Vamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa no balãozinho aqui de perguntas, mas eu vi que passaram algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui até elas, porque esse assunto, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre fome emocional. Ana, no caso do efeito sanfona, a pessoa conseguiu ser saudável por um tempo, conseguiu não comer esses alimentos que são os gatilhos. O que leva essa pessoa a voltar e a se destruir com alimentos? Ah, A Ana perguntou, a tua xará. boa. Olha, vamos lá, Ana. O que aconteceu? No meio do caminho, você encontrou o quê? Algum gatilho que ativou a sua sanskara. Aí o que acontece? Essa energia densa negativa é maior do que você. Aí você entra de novo no ritmo hipnótico da dor, junto com o corpo de dor. Aí o corpo de dor vai te dizendo assim, né, para de fazer isso. É só hoje. Ah, uma coisa, efeito sanfona, tá? Efeito sanfona é o seguinte: acontecem duas coisas, tá? Que o corpo de dor usa. É só hoje. Amanhã você começa a dieta, você já sabe o caminho de como fazer a dieta, então fica tranquilo, amanhã você começa e assim você vai Ou se seja, ele te manter. sabota o tempo todo. Isso, exatamente. E o segundo recurso que ele usa, tá? A sua autocrítica. O que ele faz? Ele faz o seguinte: você fez a dieta bonitinho. 5 da tarde, você acumulou alguma energia psíquica densa negativa. Aí você foi lá e comeu uma coxinha. Ele fala o que para você? Agora entrega as Desiste. breves. Sim. Desiste. Você já Chega em comeu casa, errado. isso, enfia o pé na jaca. Então, Uhum. o problema do efeito sanfona é este, e tem mais um também oculto, que é o seguinte: se pessoas que conseguiram vencer estão no ambiente familiar onde outras pessoas não conseguiram, essas outras pessoas também, de alguma forma inconsciente, quer que essa pessoa volte no mesmo ritmo hipnótico que ela também está. Entende? Entendi. Sim. E O ambiente influencia muito. muito. E se a pessoa está enfraquecida com alguma ferida emocional que foi ativada, ela vai cair nessa armadilha. Eu tenho certeza que isso está fazendo sentido para um monte de gente aqui, Com não é verdade? certeza, sim. E essa questão, Ana Paula, até que você falou um pouco do ambiente familiar, né? O que eu vejo muito, algumas mulheres que eu acompanho também, é você transferir, terceirizar a sua responsabilidade. Isso tem muito no emagrecimento. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo parar de comer doces, porque meu marido come doces o tempo todo. Eu abro o armário de casa, Nutri, Hum. e eu tenho aí uma infinidade. Meus filhos comem salgadinho e eu acabo comendo junto. Eu tenho muito doce. Qual que é a tua opinião sobre isso? Essas mulheres que acabam terceirizando essa responsabilidade. A característica típica do dependente emocional é terceirizar a responsabilidade. Ele é uma pessoa extremamente solícita, ele faz comida para todo mundo, ele organiza para todo mundo, mas ele diz que não sobra tempo para ele. E ele diz também que todo mundo sabota a dieta dele. Sim. Porque o dependente emocional, ele tem uma característica, gente, é o seguinte, eu não estou avaliando vocês, tá? É o que eu vejo demais no set terapêutico. Eu era dependente emocional. Então, o que acontece? Eu falo o seguinte, o ambiente, as pessoas, as circunstâncias não me ajudam. Mas por que eu falo isso? Eu falo isso para não ter coragem de assumir o poder que eu tenho de eu fazer a minha realidade por minha conta e risco. O Sim. dependente emocional vive, ele depende do outro entregar a felicidade para ele. Então, o outro também precisa entregar essas ferramentas para ele ser saudável. Isso nunca vai acontecer.
Então, a gente nunca vai ter cenário ideal para emagrecer, de jeito Com nenhum, certeza. nunca. E assumir essa autorresponsabilidade, que esse processo é meu e que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, isso é um ponto super importante. Mas aí, deixa eu falar uma coisa É, para a mulherada, tá? Vocês ficam aí, o dia que vocês conseguirem, né, fazerem uma boa dieta, ter controle sobre o alimento, ninguém segura vocês profissionalmente. Você, inclusive, é o tipo de pessoa que pode ser que vá tomar aquela decisão e transforme a sua vida no seu relacionamento. Que saia de uma relação tóxica porque aprendeu a ter controle sobre um prato de comida e agora ninguém te segura. Então, se você quer conquistar coisas na sua vida, aprenda a olhar para a sua saúde corporal em relação ao alimento. E a tua vida vai se transformar. Por isso que eu falo tanto sobre comer emocional. sim, super interessante, porque você domina, essas mulheres vão dominar o mundo, O mundo, exatamente, né? exatamente. Não, a gente não pode deixar o alimento nos controlar. E até vi uma frase no teu Instagram, né? Na verdade, nós precisamos controlar a nossa alimentação, né? A gente não deve ser o inverso, né, Ana Paula? Isso, mas aí que tá. Quando a gente tem a sensação de que nós conseguimos controlar um prato de comida que até então nos controlava, nós ganhamos poder. E daí, subir no palco, colocar um projeto, fica fácil. Ó, mel na peito. Que demais, que demais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Minha esposa, o Hector, faz dieta certinha, mas eu já tentei 3 vezes e não consigo. Sou ansioso. Treino todos os dias com ela, faço cardio certinho de segunda a sexta, mas a dieta eu não consigo fazer. Tá, então vamos lá. Você viu que ele já deu uma resposta pra gente? Sim, sim. Né? Então, assim, Hector, é o seguinte: a ansiedade faz com que você tenha cegueira emocional. Então, você ao longo do dia, todos nós ficamos 4 horas do dia cegos, cegos mesmo. Porque se a gente enxergasse tudo, a gente enlouqueceria. O teu problema tem uma adicional. Você, muito provavelmente, a tua ansiedade é por algum fator que está fazendo o quê? Com que você relaxe através do alimento. Aí o que acontece? Você está se enganando. Você faz atividade física, você faz bastante cardio, mas o que acontece? Você, ao longo do dia, se você é ansioso, o ansioso faz muito o quê? Belisque. Belisca. E Não, ele eu falo que são os beliscos não contabilizados, que é você o nem cegueira, percebe. cegueira emocional por causa disso. É, Viu que lindo? Como as é, profissões se que passeiam, se conversam. trocas, né? E Hector, assim, se você tem um plano alimentar, se você tem um plano, se você tem uma nutricionista, está seguindo um modelo e você acha que você está fazendo tudo certo e não está fazendo, um ponto interessante é fazer um diário alimentar, se você conseguir. Então, anote o que você está comendo, porque você começa a comparar com o que for planejado para você. E aí você começa a perceber o que está me sabotando, por que eu não estou conseguindo. Muitas vezes são esses beliscos não contabilizados. Ou você acha que você está comendo a quantidade do plano alimentar, mas não está, né? Eu digo que tem uma diferença enorme, né, Ana Paula? Uma colher rasa é totalmente diferente de uma colher cheia, por exemplo, né? Então, comece a prestar atenção no teu dia a dia. A resposta pode estar aí, né? Exatamente. Por isso que no meu programa tem como aprender a fazer o recordatório, justamente por conta disso. Isso é muito. Inclusive, anotar, eu não sei se você ensina isso, Ana Paula, anotar as emoções também depois de uma refeição. Acho que isso é super. Isso é uma das ferramentas que eu ensino também nos meus acompanhamentos, né? Anote o que você sentiu depois dessa refeição. Qual foi a sua emoção? Eu, assim, eu tenho um recurso que eu uso o seguinte: logo depois que você viu que você comeu um pouco mais, veio uma sensação ruim, se pergunte qual foi o evento anterior a isso. Sim. O que aconteceu? Né? Aí você É, faz o recordatório do alimento, eu faço o recordatório das é emoções. verdade. Show. Tem a Iara. O dependente emocional também precisa de validação do outro. E ele precisa pertencer, e comer junto é pertencer.
Ah, boa. A colocação da Yara é muito pertinente. Aí a gente vai para os dias lá com as licenças poéticas, né? Que fazem o quê? Duas coisas acontecem aí nesse comentário que a Yara falou. É aquele famoso almoço de domingo, né? Em que você tem a Uhum. licença poética, daí, ai, mas aí eu estou em família, não posso Hoje negar pode. com a mãe. A mãe que, inclusive, aprendeu a ter o seu valor ofertando comida, porque ela não era amada no Sim. seio familiar, então ela passa a ofertar essa comida para ela pertencer para os filhos, já que ela não é amada pelo marido. E daí esses filhos têm que essa dívida em ter que comer. E também tem a Sim. questão do happy hour do escritório, né? Então, assim, eu vou ser o chato fitness? Vai. O problema é de quem achar que você é chato fitness. Vai, ué. Vai É. até o dia em que você for convidado para algo e as pessoas estiverem servindo salada e cenoura e não sei o quê, porque você gosta disso, porque você quer isso, É. né? Eu digo sempre que a gente precisa também deixar bem claro, ter clareza de onde a gente quer chegar. As pessoas elas precisam saber aonde, qual é o nosso objetivo, né? Então essa rede de apoio também é importante. Você falou do final de semana, né? Eu tenho muito essas queixas nos meus acompanhamentos Nutri. Eu consigo seguir o teu plano alimentar, eu consigo ter uma alimentação saudável durante a semana, mas aí vem o final de semana e o final de semana me sabota, né? Eu não consigo manter os meus planos no final de semana. Isso é uma É, outra questão muito comum, né, Ana Paula? mas porque também muitas pessoas, inclusive no final de semana, ficam sozinhas com elas mesmas. Durante a semana eu estou ocupado com trabalho, eu estou envolvido com um monte de Aquela projetos, loucura. isso. E quando eu tenho que ficar sozinho comigo mesmo, eu não dou conta. Aí entre os pensamentos de solidão, de incapacidade, de rejeição, de comparação das redes sociais, aí eu caio de boca nas coisas, na pipoca, assistindo Netflix, aí depois vai para bolacha No recheada, pote né? Coisas de boas, pote sorvete de que eu pego e sorvete, sento na frente da televisão e como, né? isso, Eu peço uma pizza, eu como a pizza inteira, eu não consigo comer isso. alguns pedaços, né? Inclusive, vou contar um segredinho para vocês em relação ao iFood, tá? Vocês não gostam da comida que chega no iFood. As pessoas, sabe o que que dá prazer? Hum, Pedir. Muitas pessoas, depois que pediram alimento, que o alimento está na sua frente, a maioria delas se arrepende. que Sabia disso? interessante isso, né? É o ato de É pedir. o ato de pedir. Esse esquema está bem explicadinho no livro Hábitos Atômicos, que ele explica o ciclo da dopamina, Uhum. os joguinhos entenderam como funciona, é o mesmo ciclo que eles usam para fazer com que você continue jogando, apostando sem fim. E a comida também, esse excesso, essa compulsão alimentar, esse excesso de carboidrato, de doce, tem muita relação com essa produção de serotonina também, né? Que é um outro neurotransmissor, o hormônio do bem-estar. Então, muitas pessoas comem exageradamente realmente para aumentar essa produção. E a gente consegue aumentar essa produção de outras maneiras, né? Então, um ponto importante também é o que eu gosto de fazer além da comida, né? O que que me dá prazer, né, Ana Paula? Quais são os momentos o que que eu posso fazer para não ter a comida como a minha única opção de prazer? Acho que isso é bem importante também, né? Muito, muito, muito. Mas aí, de novo, a autoavaliação, ela tá muito difícil de fazer. As pessoas não conseguem mais discernir Parar emoções. para Isso, fazer isso, né? isso, exatamente. Eu acho que eu vi uma pergunta ali em Deixa eu, relação à gestante. Desculpa, deixa eu gente. dar uma olhadinha aqui. Gestante, achei aqui, Ana Paula. Olá, olá. Instituto Guardini, fichas caindo e gostaria de suas impressões sobre essas demandas, desde a preparação da gestante, a amamentação, primeira infância, pois na biocibernética bucal, que função leva à forma? Três pontinhos. Então, talvez ele tenha colocado ali para gente, né, trazendo ali uma outra temática terapêutica, né, que tem essa questão da bioenergética, né, do quanto
qual o tipo de energia que você passa desde a gestação, né? E aí ele Correto. está como medida preventiva, né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais mães conscientes a gente vai trazer, né? Eu não sei, tá? Eu não sei se eu entendi muito bem ali a colocação. Tô tentando trazer algo similar e que também possa contribuir. Mas eu acho que quanto mais a gente, mães conscientes, né? Pais conscientes, a gente pode trazer uma geração consciente com o alimento. Porque a gente não pode, tá? Normalizar, a gente não pode normalizar o comer emocional e o transtorno da compulsão alimentar. Sim, Isso é muito sério. Meu sim. corpo, minhas Não é regras, o natural, né? não, não, Não é o não é normal. natural. Concordo Não é, muito com você. não. Sim. Algo precisa ser feito, né? Sim, sim. A circunferência abdominal, a gente sabe, né? A Nutri sabe melhor do que eu. Ela é sim um marcador de Risco doença cardiovasculares, e, né? Síndromes e metabólicas. isso. E para gente, psicólogo, né? Aí as chances aumentadíssimas para depressão, para que é uma patologia que tem assolando, aí, está devastando com a psique das pessoas. Com certeza. Crises de ansiedade, né, Ana Paula? A vida moderna, ela trouxe isso, esse imediatismo, essa pressa. Exatamente, exatamente. Hector, mais uma dúvida. Refrigerante zero todos os dias faz mal? Bom, acho que Essa é a essa, sua. eu sou uma pessoa que eu já não tomo refrigerante há muitos anos, mas é uma opção minha. O refrigerante zero, ele só não tem açúcar, mas ele vai ter sódio na composição, ele vai ter aditivos químicos. Então, o que que você ganha utilizando um refrigerante zero em comparação a um refrigerante normal? Você está diminuindo o teu consumo calórico, você está ganhando em poupar calorias. Mas qual é o benefício que esse refrigerante ele vai trazer para o seu corpo? Né? Existem tantas formas de substituir esse refrigerante, então eu acho que pontualmente, ok, é uma escolha melhor entre o refrigerante normal e o zero, mas a gente tem tantas opções mais saudáveis de trocas, então, na minha opinião, se você puder não consumir o refrigerante por todos os aditivos químicos, todo o mal que ele pode te fazer, é muito melhor. Você, por exemplo, substituir por uma água com gás, né, Ana Paula? A gente tem aí muitas trocas que são saudáveis no lugar do refrigerante. Claro que se for uma coisa pontual, tá tudo ok. Mas eu vejo pessoas tomando refrigerante zero nos restaurantes por quilo todos os dias. Então, é todos os dias um pouquinho daquele alimento, né, daquela bebida que você está consumindo que não te traz benefício nenhum, pelo contrário, né? Então, você sabe que uma das práticas para a gente diminuir o comer emocional é o conhecimento técnico mesmo, né? A gente Sim, entrar nesse mundo, por exemplo, uma informação como essa, né? A gente ficar consumindo informações para que a gente aumente o nosso repertório de defesa mesmo contra o corpo de dor. Quando o corpo de dor vier assim, mas é só uma coquinha, zero, então não. Eu estou aprendendo a estabelecer uma relação harmoniosa com o meu corpo. Me deixa. Não e venha com essa história. como que eu estou nutrindo o meu corpo? Qual é a escolha que eu estou fazendo, né? Então, eu gosto Sim. muito nos meus acompanhamentos de ensinar essas pessoas a olharem rótulo, a saberem esse alimento, né? O que que elas estão consumindo. E o refrigerante é exatamente isso. A gente acha que a gente está tendo uma grande vantagem. Ah, não tem açúcar. Mas e o restante dessa composição nutricional, né? O que que esse refrigerante. Acho que a grande reflexão é: o que que ele vai me trazer de bom? Sim, Qual é o nutriente saudável que tem nesse refrigerante, né? Nenhum. nenhum. Nada, zero, É. né? Então, acho que essa Eu também não reflexão ela é tomo, bem importante. não tomo há anos também, então, graças a Deus. E é questão de hábito, e hoje eu não consigo mais tomar, né? Também não. Então a gente se acostuma, a gente modifica paladar, a gente modifica os nossos hábitos, e isso é libertador, né? E você sabe que isso vou deixar um recado aqui para o pessoal, sabe? Se deem a chance de acreditar que um hábito pode salvar a sua vida. Então, dê a chance para o nutricionista que estudou anos, né? Continue estudando para entender e entregar a sinergia dos alimentos para a tua história. Porque o que acontece? Quando você entra em contato com isso,
né? E você se permite, você silencia teu corpo de dor e você aprende, você tem um novo repertório onde você não vai precisar nem pensar mais sobre isso. A gente Isso não, mesmo. né? A gente é como entrar no carro, a gente não precisa mais pensar no que a gente faz, é a mesma coisa, a gente vai entrar no processo, né? Hoje eu sei quais são os alimentos que me fazem mal, hoje eu não preciso ficar mais refém da balança, hoje eu entendo quando uma roupa, a roupa, a foto me conta uma história, né? Sim. Eu vivo uma relação super harmoniosa com o alimento, eu só realmente, né, não tem como. Aí é entendendo, vocês aprenderam aqui hoje com obsessivo compulsivo e ele entendeu que o que dá gatilho ele realmente não pode comer, realmente não pode, tá, gente? Então, Isso é bem assim, interessante. Uma informação que vale ouro. Não, vale não, o... não comer, Não, né? É o principal. não, porque o que acontece, como eu disse, a ferida emocional sempre estará lá, A gente só né? vai Tem cuidando dela, isso. tratando dela. Eu conheço uma amiga que, por exemplo, o que traz a compulsão alimentar dela, aquelas bolachinhas de nata de padaria. Uhum. Então, ela tem uma alimentação super saudável, ela também emagreceu um monte, mas isso ela não pode comer. Então, ela não Sim, compra. ela já sabe, ela já identificou. Sabe? Exatamente. Então, essa é a beleza, essa é a riqueza, né? Maravilhosa. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro, Ana Paula. Eu acredito que a gente tenha passado aqui todas as perguntas. Eu te agradeço muito. Eu acho que a gente tem assunto para outras lives mais Com para frente, se certeza. você topar. A gente vem com Total. outros temas. Como eu te falei, a minha profissão e a tua, elas têm uma sinergia, elas se completam. Muito. Então, eu fico muito feliz de trocar essa experiência com você. Fico muito agradecida por você ter topado essa live comigo. Eu vou deixar salvo, vou te colocar como colaboradora também. Então, gente, né, o pessoal que está aqui ainda, se vocês quiserem assistir depois, quem está chegando agora, né? Tem muita gente entrando agora, a gente já está aí há 1 hora já, né, Ana Paula, falando. Mas a gente vai deixar salvo aqui nos dois perfis e eu fico à disposição se vocês quiserem tirar qualquer dúvida sobre alimentação, sobre o meu acompanhamento. Vou deixar salvo e quem quiser, eu vou disponibilizar também um presente, um e-book meu que fala sobre como a alimentação pode melhorar a ansiedade. Os melhores nutrientes, os melhores alimentos para te ajudar na ansiedade, nesse comer emocional. Então eu vou deixar essa live salva, é só você comentar ali para mim. Eu quero que eu vou entrar em contato com essas pessoas e vou encaminhar esse meu presente, esse meu e-book. Tá bom? A Ai, notícia boa, qual é essa, Ana? vamos lá, vamos lá. A notícia boa é o seguinte: notícia boa é quem fica bom em silenciar corpo de dor não somente ganha um corpo novo, como ganha uma vida nova. Por quê? Porque o corpo, veja só, olhe bem para sua vida. Eu queria que você que ficou até o final e queria notícia boa. Deixa eu te dizer uma coisa. O comer emocional é o menor dos teus problemas. Sabe por quê? Porque ele é sintoma de algo muito mais profundo. E o teu corpo de dor está escondendo isso através deste sabotador que é o alimento. A boa notícia é o seguinte: se você aprender a silenciar corpo de dor, e eu vou te dar aqui algumas estratégias rapidinho, 3 coisas, tá? Vamos 3 coisas. Primeira coisa, faça atividade física. O corpo de dor não gosta de atividade física porque é a mensagem direta que você está cuidando dele. A segunda coisa, não polarize nenhuma situação na sua vida. Nada é bom ou ruim. As coisas são como são. Anote essa frase aí. As coisas são como são. Você está comendo uma emoção porque você está criando cena na tua cabeça e teu corpo de dor está alimentando essa história. Para. As coisas são como são. E o terceiro elemento para silenciar corpo de dor, sabe que corpo de dor detesta, Nutri? diga. O presente. Ele detesta o Viver presente. no presente. Viver no presente. Sabe por quê? Se você olhar para sua vida, você tem uma louça para lavar. Se você olhar a sua vida, você tem um e-mail para mandar. Se você olhar a sua vida, você tem um cafuné e uma mensagem de carinho para entregar que você esqueceu ou esqueceu de ver. Você está na cena, paralisado, lambendo ferida ou do passado
ou chorando a pitanga de uma Você tá lá na pressão, de uma frente. ansiedade lá no futuro. E daí o que acontece? Você vai precisar do quê? Do alimento. E isso é uma mentira. Então, faça atividade física, não polarize as circunstâncias, as coisas são como são, e por fim, esteja no presente. Olhe para o seu Conectada. presente e você vai ver só que você não precisa desse alimento. Em 20 minutos, essa samskara, essa coisa horrível, angustiante, vai passar. Vai passar. E a gente tem que comer para nutrir o nosso corpo. Acho que para fechar também esse ensinamento, né? A gente não pode confundir o papel do alimento, né? A gente precisa comer porque a gente precisa nutrir com os alimentos certos. A gente precisa de energia, disposição. A gente precisa ter uma vida mais leve, mais saudável, evitar doenças, como a gente colocou aqui. Esse é o papel do alimento. A gente não Isso. deve comer para nutrir nenhum sentimento, né, Ana Paula? Nenhuma emoção, né? Se possível, aprender a fazer isso. É porque vocês não vão estar alimentando vocês vão estar alimentando o corpo de dor de vocês. Sim. Olha que quanta besteira. E ele é insaciável. Assistam um filme lá do Venom, pra vocês verem só. Aquele Venom, daquele bicho. Ele é insaciável. Adianta? Não adianta. Então não vai adiantar. Então, aprender, essa é a ótima notícia. Quem aprende a silenciar corpo de dor, ganha liberdade. E quem é livre, conquista. Maravilhoso. Certo? Que ensinamento, que live! Que bom que vocês gostaram. Também vou deixar meu contato. É só vocês entrarem na minha bio, tem tudo lá se vocês quiserem consulta, né? O próprio Comer Consciente, que foi o programa que eu fiz, ó, barateza para poder ficar à disposição de vocês e se transformarem a vida de vocês. Maravilha. É isso. O meu também, é só clicar no link da bio, me chama pelo direct que eu explico o meu acompanhamento. E vocês estão colocando, meninas, aqui, eu quero, só que eu não vou conseguir ver isso depois. Então eu vou deixar a live salva. Se você quer ganhar o meu presente, que é esse e-book, que eu falo sobre alimentação e ansiedade, coloque eu quero nos comentários da live. Boa. Que aí eu vou entrar em contato com vocês e eu vou encaminhar esse material com o maior carinho do mundo. Tá bom? Ana Paula, Que espero delícia. te ver em breve. Tá? Com certeza. Foi um prazer enorme. Obrigada. Ai, o prazer foi todo meu. Gente, um beijo em vocês. Um beijo, boa noite. Se cuidem. Até mais. Até a